Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos corrigir os exercícios que eu passei para vocês valendo ponto da aula 3.4. A aula 3.4 é sobre hidrocarbonetos de cadeia aberta e ramificada, ou seja, são os hidrocarbonetos alifáticos ramificados. Então, a primeira questão eu tenho: o isooctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis nas gasolinas comerciais do que moléculas de cadeia linear, uma vez que estas sofrem ignição de forma explosiva, causando até perda de potência. Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do isooctano. Então, o isooctano é uma cadeia ramificada. Então, como é uma cadeia ramificada, primeiro a gente vai ter que selecionar a cadeia principal. Lembra que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos seguidos, vai ter a ligação dupla ou a ligação tripla na cadeia principal. E além disso, se empatar, ou seja, se para um lado e para o outro você tiver a mesma quantidade de carbonos, então quem desempata vai ser o número de ramificações, tem que ter o maior número de ramificações. Então, primeiro eu vou selecionar a cadeia principal. Eu vou começar pela extremidade esquerda, selecionando a minha cadeia principal. Cheguei no carbono quaternário. Eu posso ir para um dos dois carbonos de cima, que eu vou ter apenas um carbono 4, ou um carbono cada. Então, se eu for para cima aqui, eu só vou ter um carbono. Se eu for aqui para cima, eu também só vou ter um carbono. Ou eu posso continuar que eu vou ter mais de um carbono. Então, como a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos, eu vou continuar. Continuando. Cheguei no meu carbono terciário. Eu posso ir para cima, que eu vou ter apenas um carbono, ou eu posso continuar, que eu também vou ter apenas um carbono. Então, tanto faz se você for para cima ou continuar. Eu continuei, selecionei a minha cadeia principal. Ligado à cadeia principal estão as minhas ramificações. Então, eu tenho essa ramificação aqui, que só tem um carbono. Lembra que um carbono, o prefixo é met. Então, como é ramificação, tem que terminar com il. Então, esse daqui vai ser o meu metil. Eu tenho essa outra ramificação, que também só tem um carbono. Então, para um carbono, o prefixo é met. Como é ramificação, tem que terminar com il. Esse daqui também é o metil. E tenho essa daqui, que só tem um carbono. Para um carbono, o prefixo é met. E como é ramificação, tem que terminar com il. Então, também é um metil. Então, eu tenho 3 ramificações iguais, 3 metis. Tenho que numerar a minha cadeia principal. Eu sempre começo a numerar a minha cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Então, olhando para a extremidade da esquerda, a minha primeira ramificação está no carbono 2. 1, 2. Nesse carbono aqui, eu tenho 2 ramificações. Agora, eu vou olhar para a extremidade direita. 1, 2. Também está no carbono 2, só que esse carbono aqui só tem uma ramificação ligada a ele. Então, a prioridade é começar pelo lado esquerdo. Por quê? O carbono que está mais próximo da extremidade, ele possui 2 ramificações, então vai ter a menor numeração possível. Vou começar pelo lado esquerdo, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 2 metis no carbono 2, então você vai ter que colocar um número. Para cada ramificação, você tem que ter um número correspondente. Não importa se você tiver 2 ramificações no mesmo carbono, você vai ter que ter 2 números. Então, vai ficar 2,2,4, que eu tenho outro metil no carbono 4. Então, 2,2,4, trimetil. A minha cadeia principal tem 5 carbonos. Para 5 carbonos, o prefixo é pente. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, a terminação é ano. Então, vai ficar pentano. Então, a resposta vai ficar 2,2,4, trimetilpentano, letra B. Questão 2.
Nos motores a explosão, o hidrocarbonetos de cadeia ramificada resistem melhor à compressão do que os de cadeia normal. Com essa finalidade, compostos de cadeia reta são submetidos à reação de reforma catalítica, como exemplificada a seguir. Aí ele dá uma reação onde a gente tem uma substância que vem antes da seta e outra substância que vem depois da seta. Lembrando que em uma reação química, a substância que vem antes da seta é chamada de reagente e a substância que vem depois da seta é chamada de produto. Então, ele quer o nome do reagente e do produto. Então, primeiro vamos ao nome do reagente. Como é um hidrocarboneto de cadeia normal, então é só nome de cadeia principal. Vamos contar a quantidade de carbonos que a gente tem. Então, começando a contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Para 8 carbonos, o prefixo é oct. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, a terminação é ano. Então, o nome desse hidrocarboneto é octano. Agora, o meu produto, ou seja, a substância que está depois da seta, tem ramificação. Por quê? Porque tem carbono terciário. Então, eu vou ter que selecionar a cadeia principal. Vou começar a selecionar a minha cadeia principal a partir do lado esquerdo. Cheguei no meu carbono terciário. Eu posso subir, que eu vou ter apenas um carbono, ou eu posso seguir, que eu vou ter mais de um carbono. Então, eu vou seguir. Seguindo, cheguei, tá? Ao final. Então, essa daqui é a minha cadeia principal. Ligada à minha cadeia principal, eu tenho essa ramificação, que possui apenas um carbono, então é chamada de metil. E agora a minha ramificação. Vou ter que numerar a cadeia principal. Por quê? Porque eu tenho ramificação. Começo a numerar a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Ou seja, a minha extremidade mais próxima da ramificação é o lado esquerdo. Então, esse daqui vai ser meu carbono 1. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou dar um nome da minha cadeia principal. Para 7 carbonos, o prefixo é "-ept". Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, a terminação é "-ano". Então, o nome dele vai ser heptano. Agora, dando o nome desse hidrocarboneto. Eu tenho um metil ligado ao carbono 2 da cadeia principal, então vai ficar 2-metil. E o nome da cadeia principal, heptano. Então, o nome do reagente é octano e o nome do produto é 2-metilpentano. Resposta, letra B. Questão 3. De acordo com a IUPAC, o nome correto do isopropeno, o monômero básico dos polímeros, é... Então, vamos dar um nome. Agora tem duas ligações duplas, ou seja, minha cadeia principal tem que ter as duas ligações duplas. Então, tanto faz você começar a selecionar a cadeia principal por essa dupla aqui, como por essa dupla aqui, tá? Eu vou ter que selecionar, eu vou começar por esse daqui, eu vou começar pela esquerda, mas eu tenho que chegar até essa outra dupla aqui. Não pode começar a selecionar por cima, porque senão essa ligação dupla aqui vai ficar de fora da cadeia principal, tá? Então, tem que começar por uma das duas extremidades. Vou começar pela extremidade da esquerda. Então, esse é meu carbono. Cheguei ao meu carbono terciário, mas eu vou ter que continuar. Por quê? Porque a segunda dupla tem que estar dentro da cadeia principal. Então, agora eu selecionei a minha cadeia principal. Eu tenho essa ramificação que possui apenas um carbono, então é o metil. Agora eu vou numerar minha cadeia principal. Eu começo a numerar como tem dupla, a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, olhando da extremidade esquerda, minha dupla está no carbono 1. Olhando da extremidade direita, minha dupla também está no carbono 1. Então, quem vai determinar vai ser a segunda dupla. Olhando do lado esquerdo, ela vai estar no 1, 2, 3. A segunda dupla está no 3.
Olhando do lado direito, ela vai estar no 1, 2, 3. Também está no carbono 3. Então, se a numeração em relação à dupla tanto faz, quem vai determinar agora a numeração da cadeia principal, a numeração correta, vai ser a ramificação. Eu vou ter que numerar a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Olhando do lado esquerdo, eu vou ter 1, 2. A minha ramificação está no carbono 2. Olhando do lado direito, 1, 2, 3, está no carbono 3. Então, a numeração correta é a partir do lado esquerdo. Por quê? Como as ligações duplas estão em números iguais, então, quem vai determinar vai ser a minha ramificação. Então, começa a numerar. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, o prefixo é but. Então, eu tenho uma dupla entre o carbono 1 e 2. Lembra que a gente sempre coloca o menor número, que é 1. E a outra dupla entre o carbono 3 e 4. A gente coloca o menor número, que é 3. Então, vai ficar but 1,3. Como tem dupla, a terminação é eno. E como são duas duplas, a terminação vai ficar de eno. Então, o nome vai ficar but 1,3 de eno. Agora eu vou dar um nome dela toda. O metil está no carbono 2, então vai ficar 2-metil e depois o nome da cadeia principal, but 1,3 de eno. Então o nome vai ficar 2-metil but 1,3 de eno, resposta letra D. Questão 4. Com relação ao composto a seguir, o nome dos radicais, ou seja, o nome das ramificações, ligados ao carbono terciário. Então, nessa estrutura, eu tenho que localizar primeiro o carbono terciário. Onde que está o meu carbono terciário? O meu carbono terciário, cadê o curso? O meu carbono terciário está aqui. Não posso colocar esse daqui, porque esse carbono aqui é quaternário e não terciário. Então, aqui, meu carbono terciário. Ele quer saber quais são o nome das ramificações ligadas a esse carbono terciário. Então, eu tenho essa primeira ramificação aqui, que tem 2 carbonos. Para 2 carbonos, o prefixo é et. E como é uma ramificação, a terminação é il. Então, o nome dessa ramificação é etil. Eu tenho essa outra ramificação, que eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Para 3 carbonos, o prefixo é prop. E como é uma ramificação, então a terminação é il. Esse daqui é o meu propil. E como é um carbono terciário, obviamente tem que ter 3 ramificações, né? O outro aqui é a outra ramificação. Aqui eu tenho, cadê? 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos, o prefixo é but. Como é uma ramificação, a terminação é il, butil. Só que o carbono que está ligado ao carbono terciário é um carbono terciário da ramificação, ou seja, esse carbono aqui, ele está ligado a 3 carbonos da ramificação, então ele vai ser um terc-butil. Então a resposta vai ficar etil, propil, terc-butil, letra A. Questão 5. O 2,3 de metil-but-2-eno possui. Então, ele está pedindo para você contar as ligações sigmas e as ligações pi. Então, sempre quando ele pedir para você contar as ligações sigmas e as ligações pi, você tem que fazer aquela fórmula estrutural plana, mostrando todas as ligações que você tem entre os átomos de carbono e entre os átomos de carbono e hidrogênio. Eu vou começar a montar a minha fórmula. Então, a gente sempre começa a montar a fórmula pela cadeia principal, ou seja, minha cadeia principal é essa daqui, ó, but-2-eno. But quer dizer que tem 4 carbonos, então vou começar a montar, ó. Vou colocar 4 carboninhos ligados um ao outro, ó. A ligação de carbono com o outro, 2, 3, 4. 4 carbonos. 2-eno quer dizer que a ligação dupla
que é eno, está no carbono 2. Eu sempre, quando faço a fórmula, eu sempre começo a numerar minha cadeia principal a partir do lado esquerdo. Pode começar a partir do lado direito? Pode, vai dar no mesmo, tá? Mas eu começo do lado esquerdo, ou seja, 1, 2. Esse daqui é o meu carbono 2, ou seja, a dupla vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3 da cadeia principal. Tá aqui. Se esse daqui, eu comecei a numerar a partir do lado esquerdo, então agora eu vou olhar minhas ramificações. Olhando para a fórmula, eu tenho um metil no carbono 2 e outro metil no carbono 3. Então, ó, 1, 2, um metil no carbono 2, tá aí, com um carbono só. E depois o do lado 3, eu tenho um metil no carbono 3. Agora eu vou completar com os hidrogênios, porque essa minha fórmula aí eu não coloquei os hidrogênios. Lembrando que o carbono tem que fazer 4 ligações. O que tiver faltando para chegar a 4 é o número de hidrogênios que eu não coloquei na minha fórmula. Vou começar por esse carbono aqui, ó. Ele está fazendo apenas uma ligação entre os átomos de carbono. Então, para chegar a 4, falta 3. Então, aqui está faltando 3 hidrogênios. Depois eu vou olhar para o carbono do lado dele. Ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, já está completo. Agora eu venho para esse de cima. Ele está fazendo apenas uma ligação. Então, para 4, faltam 3. Então, estão aqui 3 hidrogênios. Vou olhar para o outro carbono aqui. Ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Ele está completo. Agora, esse carbono aqui de baixo, ele está fazendo apenas uma ligação. Para 4, faltam 3 hidrogênios. A mesma coisa para o carbono da ponta aqui. Ele está fazendo apenas uma ligação. Para 4, faltam 3 hidrogênios. Então, agora eu vou colocar as ligações sigmas e as ligações π. Lembrando que, como eu só tenho ligação simples e ligação dupla nessa fórmula, ou seja, lembra que a ligação simples ela é representada por um tracinho só entre os átomos, e a ligação dupla é representada por 2 tracinhos entre os átomos. Então, na ligação simples, eu só tenho ligação sigma. E na ligação dupla, uma vai ser sigma e a outra vai ser π. Então, é muito mais fácil contar as π's primeiro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, π, eu só tenho uma dupla, então quer dizer que eu só tenho uma ligação π. Agora, o restante dessa molécula é tudo ligação sigma. Eu já vou colocar, já contando as ligações sigmas. Mas o que é mais correto de vocês fazerem? É colocar as ligações sigmas e depois ir cortando ou marcando o X na que você já contou para você não se perder, tá? Então, eu vou contar as ligações sigmas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ligações sigmas. Então, eu vou ter 17 ligações sigmas e uma ligação π. Resposta, letra E. Bom, então depois dessa correção desses exercícios, quem ficou em recuperação, faça o formulário de recuperação, lembrando que você sempre deve olhar os exercícios que eu fiz, tanto na parte teórica, como a correção desses exercícios. Então, façam os exercícios de recuperação para quem ficou em recuperação. Qualquer dúvida pode perguntar, pode mandar mensagem pelo Classroom, que assim que possível eu respondo. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.